É isso aí, é isso aí. Abençoados, herdeiros e amados da graça de Deus, estamos de volta aí, com mais um estudo aí. Declaro aí uma tarde de sexta-feira abençoada para todos vocês e o início de semana aí, né? Cheio de êxito, realizações, felicidade, saúde e paz. É o que eu sempre repito, porque é o que a gente mais precisa, né? Realizações dos nossos êxitos, saúde e paz. Amém? É o que nós precisamos sempre para termos uma vida tranquila, né? E estamos de volta aí. Eu sou o irmão André Palhares, para você que está me vendo pela primeira vez, né, que não me conhece, sou o irmão André Palhares, que está do Rio de Janeiro. Amém? E trago para você aqui o Evangelho do Cristo glorificado, né? O Evangelho da incircuncisão, com uma visão preterista, né, do Evangelho da Graça de Deus. Amém? Para você que está curioso, quer saber um pouco mais sobre isso, se inscreva no meu canal, aperte o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos que eu postar. Não esqueça de dar o seu like. Se gostar, convide pessoas para visitar o canal do irmão André. Amém? Aí tem vídeos de vários temas que você pode estar aí estudando aí junto com a sua Bíblia aí na sua casa. Amém? Então, é isso aí. Eu peço a você que ouça esse vídeo até o final. Se o tema te chamou a atenção, ouça até o final. Amém? E vocês que me seguem aí já na live, peço a vocês também que fiquem até o final também, né? Tem pessoas saindo antes. Fiquem até o final, abençoados. Amém? E no finalzinho eu sempre peço ajuda aí também para o canal dos meus irmãos aí que estão comigo aí, né? E então é isso aí, sempre tem algum recado, né? Então eu deixo lá para o final. Amém? Taque dedinho no like para ajudar o crescimento do canal do irmão André. Muito obrigado. E estou aí rumo a 1.000 inscritos e peço a todos vocês que me ajudem. Compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais aí, amém? Que vocês vão estar me ajudando. O like é gratuito, se inscrever é gratuito e leva aí apenas 2 segundos. Amém? Muito obrigado. Vamos lá, vamos lá? O tema desse estudo é: Deus nunca pediu o sacrifício de Isaac a Abraão. Deus nunca pediu o sacrifício de Isaac a Abraão. Eu estava conversando com um rapaz, ele disse que é desigrejado, eu larguei a igreja porque não concordo com as coisas da Bíblia. Nem eu, nem tudo eu concordo. Por isso nós pregamos a visão preterista, por não concordar, né, da visão teológica evangélica. Entende? Um dia, vocês que estão me ouvindo, um dia acreditávamos nessa visão evangélica, né? E hoje nós vemos que está totalmente errada, está totalmente fora do contexto bíblico e histórico. Amém? Então, nós conhecemos a graça de Deus, conhecemos essa visão preterista, né? Aprendemos, né? Que aquela visão evangélica não está correta. Amém? Aprendemos aí que todas essas coisas se consumaram. Amém? Então, nós vamos crescendo a cada dia, aprendendo cada vez mais. Entende? Mas não podemos ter apenas uma visão e julgar toda a Bíblia. Então, esse abençoado, ele disse: eu não gosto da Bíblia, não acredito em Deus, porque Deus é um Deus que eu não aceito, é um Deus sanguinário, é um Deus que pedia a morte, é um Deus que gostava de matança, é um Deus que mandava matar.
Amém? Então, abençoado, a gente tem que entender o seguinte: se Deus deu o mandamento dele, não matarás, por que que ele voltaria atrás na sua palavra? Amém? Eu acho que Deus não voltaria atrás na sua palavra. Não matarás, não roubarás, não furtarás. Por que que ele ia voltar atrás nas suas palavras? Nós temos que entender que muitas vezes homens usaram o nome de Deus para ter um domínio de um povo. Moisés muitas vezes usou o nome de Deus para ter domínio do povo dos hebreus, que ele, né, estava guiando para fora do Egito. Então, muitas vezes, Moisés teve que tomar uma atitude radical e usou o nome de Deus para isso, né? Porque não pode um Deus que fala para não matar, depois mandar matar. Não existe isso, né? Não existe isso. Isso é da cabeça do próprio homem. Muitos profetas também falaram a ira de Deus. E nós aprendemos que Deus não tem ira. Ira é obra da carne. Deus é espírito. Espírito perfeito. Ele pode ter justiça. Ele pode fazer justiça, né? É uma questão errada, ele faz justiça naquela questão, um julgamento, né, para arrumar o que está desarrumado. Entende? Mas não tem ira em Deus. Então você vê que no decorrer da história, muitos homens, que a Bíblia foi escrita por homens, inspirados por Deus, mas escrito por homens. Então você tem que entender que certas coisas ali, não podemos apenas julgar a Deus, mas temos que entender que homens muitas vezes usaram palavras rígidas em nome de Deus para dominar um povo. Amém? O povo hebreu era um povo muito grande, né? E Moisés não poderia cuidar de todo o povo. Mesmo em cada tribo tendo um representante, né? E esses representantes levavam a causa da sua tribo para Moisés resolver, mesmo assim era muita coisa. Então, Moisés tinha que usar o nome de Deus para repreender alguma coisa, para que aquele povo tivesse medo. Né? Muitas vezes Deus agia e mostrava o seu poder, logicamente, mas muitas vezes Moisés usou, né, o nome de Deus. Vou te contar uma história. Uma vez, num dia de sábado, um homem foi pegar lenha no dia de sábado, não podia, dia de sábado, trabalhar, pegar lenha, pode fazer nada no dia de sábado, não podia, né? Hoje, esse mandamento já se acabou. Algumas igrejas adventistas aí e alguns judeus continuam aí mantendo isso, mas isso já se encerrou. Para isso veio Cristo. Amém? Então, abençoado, o homem, no dia de sábado, foi catar lenha. Talvez para alimentar os seus filhos, talvez para aquecer os seus filhos. Amém? Porque dentro das casas tinha aquele tipo fogão de lenha. E às vezes era muito usado para aquecer a casa. Hoje temos ar-condicionado, né? Frio, quente. Naquela época usavam o fogão. Às vezes o homem estava trabalhando demais e às vezes o homem não deu tempo de recolher aquela lenha. Será que Deus não é justo o suficiente para entender a causa daquele homem? A gente sempre fala que Deus sabe de todas as coisas. Será que Deus não viu que aquele homem ali, né, poderia estar fazendo aquilo ali no dia de sábado por uma simples razão de não ter dado tempo
e não queria deixar a família dele passar frio, talvez fome. Amém? Mas ele foi pego pelo povo de Hebreu, foi apresentado a Moisés, e Moisés mandou prender ele. Prende, que eu vou consultar Deus. Quando Moisés voltou, ele falou, eis que Deus mandou matar tal homem. Será que Deus mandou matar o tal homem? Eu não acredito nisso. Eu acredito que Moisés usou, né, essa forma para mostrar para os outros israelitas que tinha que manter aquela lei. E nenhum poderia escapar daquela lei. Sábado não era para, né, ninguém fazer nada, trabalhar. Mas é um entendimento que até Moisés desconheceu. Ah, irmão André, Moisés falou com Deus. Você está falando que Moisés estava errado? Sim. Porque guardai o dia de sábado, guardai o dia de sábado, era para guardar aquele dia, para as pessoas se reunir para estudar a palavra de Deus. Amém? Cada um na sua casa, congregar, as famílias congregar, cada um em sua casa. Mas Moisés levou para um lado muito radical. E isso virou religião. E hoje, e todos os judeus daquela época, né, levaram isso como religião. Radical, radicalizou o guarda-sábado e criou uma religião ali. E os judeus de hoje também continua, sendo que está anulando a própria lei. Porque não tem templo, sem templo muito mandamento não pode ser cumprido. Se muitos não podem ser cumpridos, então anula-se toda a lei, porque a própria Bíblia ensina. Se você deixar de cumprir um iter, você anula todos os outros. Então, tem judeus hoje guardando sábado inutilmente. Tem os adventistas guardando sábado inutilmente, porque guarda o sábado, mas não faz as outras regras. Amém? E não podem fazer as outras regras, porque tem regras que só poderia ser feito no templo e não existe mais templo. Entende? Então, eu acho que Moisés usou foi muito radical ali, usando o nome de Deus, né, para levar o povo ali a segui-lo em retidão. Amém? Então, abençoados, esse rapaz, né, eu não vou falar o nome dele, foi educado comigo, porém, ele não acredita em Deus por causa dessas coisas. Então, eu estou explicando para vocês que, inspirado por Deus, homens escreveram a Bíblia. Inspirado por Deus. Muitas vezes, esses homens usaram de radicalidade, foram radical, né? Não adianta falar outra palavra que não vai sair na minha boca. Eles foram radicais demais. Entende? Então, ele falou que Deus pediu a morte do filho de Abraão. Que Deus é esse que diz, não matareis, e pede a morte do filho de Abraão, apesar de a lei escrita de Moisés na pedra ainda não tinha sido escrita na época de Abraão. Mas Deus não muda. Deus não pode mudar. A própria Bíblia diz que ele não muda. Então, abençoados, eu posso apresentar para vocês vários versículos aqui, provando que Deus nunca pediu sacrifício humano. Posso mostrar vários versículos, não vamos ter tempo para isso, mas eu posso mostrar. Os moabitas, os cananitas, os amonitas, que serviam Baal ou Moloque, tanto Baal como Moloque são a mesma pessoa não, o mesmo ídolo, né, dos moabitas, cananitas, amonitas. Esse Deus Baal ou Moloque, que eles têm Haddad também, que são tudo a mesma figura aqui, estão tudo o mesmo Deus, falso Deus, né?
São nomes que mudam de acordo com a Moabita, Cananita, Amonita, né, tinha lá os filisteus, e Eteus, e vários, enfim. Esse Baal, esse Haddad, esse Moloque, esse falso Deus, ele pedia sacrifício humano. Ele pedia sacrifício humano. Amém? E era sacrificado crianças, mulheres virgens. Mas Yahweh, o Deus de Israel, Yahweh, nunca pediu nenhum sacrifício. Então os religiosos dizem: Deus pediu o sacrifício de Abraão, mandou Abraão sacrificar seu filho Isaque. Aí tem aquela palavra que vocês que foram da igreja evangélica, não me deixa mentir, vocês já ouviram muitas vezes um pastor falar: tem que sacrificar o seu Isaque. Mas, abençoados, vamos ver na palavra o que realmente a palavra diz. Vamos ver se Deus realmente pediu Abraão para sacrificar o seu filho. Vamos ver aqui. Gênesis 22, vamos começar no 1 aqui. Passando alguns tempos, Deus pôs a Abraão à prova. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Então Deus estava provando Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e Abraão respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vai para a região de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Então eles dizem aqui, viu? Deus está pedindo o sacrifício de Isaque, sacrifica-o lá no monte que eu te indicarei. Mas vejamos, o que lemos no princípio? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Abraão à prova. Deus estava pondo Abraão à prova. Deus tinha uma coisa grande para Abraão. Deus tinha grande missão para Abraão. E teve que botar Abraão à prova. Ele fez isso com todos. Até com Jesus foi feita essa prova no deserto. Com Paulo foi feita essa prova na estrada de Damasco. Né? E essa prova era feita por vários, né? Pessoas importantes da Bíblia. Foi feita essa prova. Quando Deus escolhia alguém, ele fazia essa prova. Para você que prega a graça de Deus, Deus também faz essa prova. Manda pessoas religiosas vir falar no teu ouvido para também te botar à prova. Já me botaram à prova. Amém? Irmão André, você está aí, a pessoa te ouvindo, está tendo bom público aí no seu canal, 800 inscritos aí, né? Muito obrigado aí para vocês que se inscreveram. Mas a pessoa falou: bota um diziminho, bota uma ofertinha. Não coloco, porque é enganação. É enganação. Então, essa é a prova de Deus. Essa é a prova de Deus. Você é provado, e quando você diz não, você é aprovado. Amém? Você é provado, é aprovado. E Deus bota essa prova para todos nós, para ver quem vai se render, né, ao legalismo, ou vai permanecer no reto caminho da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então Deus quer fazer a prova para ver se você realmente é verdadeiro, ou está aí com alguma outra intenção. Então Deus pôs à prova vários homens e pôs à prova Abraão. Da onde Abraão veio? Abraão veio
Abraão era filho de Terá, 20 anos, 20 gerações depois de Adão, 10 gerações depois de Noé, eu anotei aqui. O primeiro patriarca bíblico, nascido na antiga cidade de Ur, estado da Suméria. Aí já explica tudo. Já explica tudo. Né? A Suméria era um país que usava de muita mitologia, né? Muita mitologia, e existia na Suméria 10 principais deuses e deusas. Amém? Os sumérios viviam no sul da Babilônia há 4.000, de 4.000 a 300.000 antes de Cristo. E sabemos que era um povo panteísta, ou seja, acreditava em vários deuses. Amém? E essas crenças de vários deuses, existia deuses ali que pediam sacrifício. Então, Abraão nasceu e foi criado no meio desses deuses e deusas. Era mais de 3.000 deuses e deusas. Mais de 3.000 deuses e deusas. Imagine. Tinha 10 principais deuses e deusas. Era muito Deus. Era muito Deus. Esses vários deuses pediram vários sacrifícios. Então, Abraão teve essa formação religiosa. Abraão recebeu essa formação religiosa. Ele nasceu no meio desse sacrifício religioso. Por isso, Abraão sacrificava. Amém? Cada cidade que ele andava, fazia um sacrifício em agradecimento a Deus. Amém? Quando ele conheceu o Deus de Israel, Yahvé, ele continuou com esse mesmo sacrifício. Então Deus veio, ele gosta de sacrifício, então vou pôr ele à prova. Eu quero escolher ele para uma obra imensa, mas eu tenho que pôr ele à prova. Então Deus pôs ele à prova, mandou ele levar o filho dele para ser sacrificado no Monte Moriá. Então estendeu Abraão a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Amém? Ele estava sendo provado. Estava sendo provado para ser aprovado. Mas o anjo do Senhor chamou do céu, Abraão, Abraão. E ele diz, eis-me aqui, Senhor. E o anjo respondeu, não toque no rapaz, disse o anjo. Então Deus queria ou não queria o sacrifício do rapaz Isaac? Não queria. Deus estava provando Abraão para ver se a fé de Abraão nele era tão grande quanto era dos falsos deuses sumerianos. Amém? Não, ele tem muita fé nos deuses sumerianos. Tudo que eles pedem em sacrifício, Abraão faz. Agora Abraão me conhece. Eu vou pôr ele à prova para ver se realmente ele também vai crer tanto em mim quanto naqueles deuses lá, aqueles falsos deuses. Então, Deus pôs Abraão à prova. E quando Abraão foi fazer o que Deus mandou, então ele foi provado. E realmente é um homem de fé. Mas Deus interferiu. Não toques no rapaz. Não lhe faça nada agora. Não lhe faça nada, ponto. Então, o irmão André lendo direto, né? Não lhe faça nada, ponto. Agora sei que você teme a Deus. Olha o que o irmão André está falando. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Amém? E Deus também nos entregou o seu único filho, Jesus. Amém? Então, Abraão foi provado, é aprovado. Foi uma prova de fé. Amém? Então, muitas vezes usa essas expressões
nas igrejas evangélicas, né? Tem que sacrificar o nosso Isaac, mas essa expressão é mal entendida. É mal entendida. Deus nunca pediu o sacrifício de Isaac. Deus estava pondo Abraão à prova. Amém? Deus não pode se agradar em sacrifícios religiosos. Deus não se agrada em sacrifícios religiosos. E ele falou isso para o profeta Samuel, em 1 Samuel 15, 22. E Samuel, porém, respondeu o povo e disse, né, o povo estava ali adorando o sacrifício, né? Adorando o sacrifício, porque o povo de Israel várias vezes se misturaram com outros povos, né? Várias vezes foram levados para cativeiro, se misturaram com o povo lá do Egito, que estavam presos lá no Egito, e Egito também tinha vários deuses, tinha sacrifícios, e foram levados para a Babilônia e para vários outros locais. Então, o povo de Israel se misturaram, e o povo passou a gostar também desse tal de sacrifício. Então, Samuel está falando aqui, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Samuel estava perguntando, Deus tem mais prazer em sacrifício ou na obediência da sua palavra? Na obediência da sua palavra. E ele conclui dizendo, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão a Deus é melhor do que a gordura de carneiro. Sacrifícios religiosos foi empregado na Bíblia por homens desviados da verdade, que veio trazendo de outras culturas esse sacrifício humano. Amém? E passaram a amar o sacrifício. Passaram a amar o sacrifício. O próprio Oséias falou isso. Oséias 8:13. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e comem, pois gostam de carne e a comem. Mas Ial não aceita, mas Ial não os aceita. Amém? Então, Oséias está falando que eles sacrificam porque gostam do sacrifício. Os seus pastores das suas igrejas mandam vocês sacrificar. Tem que pagar o preço. Está acontecendo alguma coisa em casa? Porque você está orando pouco, está dando menos, não está buscando Deus conforme tem que buscar mais, tem que pagar o preço, tem que ir no monte buscar o Senhor, quanto o Senhor já mora dentro de cada um de nós. Por que os pastores mandam você sacrificar, pagar preço? Porque tem a mesma visão religiosa desse povo judeu. Mas Deus fala ao contrário. Deus não ama o sacrifício. Né? Ele falou aqui, ele explicou, está bem explicado aqui, né, em Gênesis, a história de Abraão, dizendo que Deus não queria o sacrifício de Isaac. Está bem explicado aqui em Samuel, dizendo, né, que Deus não gosta de sacrifício. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Gordura de carneiro era o que se oferecia no altar, né, para o sacrifício. Sacrifício religioso não agrada a Deus. E eles sacrificam porque amam. E Oséias, mais uma vez, diz, amam o sacrifício, por isso sacrificam. Pois gostam de carne e a comem. Está falando carne aqui, porque era aquilo que era usado para sacrificar. Era usado um animal para sacrificar, e o que sobrava daquele animal, a carne, eles comiam. Mas Ial não aceita os seus sacrifícios.
O Criador não aceita quem sacrifica religiosamente. Agora, se lembrará da sua iniquidade, ele castigará o pecado, as transgressões daquele povo, e eles voltarão para o Egito. Assim vivem os religiosos. Gostam de se sacrificar, gostam do sacrifício. Amém? Gostam de sacrifício. Né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e não por obras. Eles gostam de obras. E obras é o quê? É um sacrifício. Amém? Eles gostam de obras. Tem que fazer obra. Tem que ir no monte buscar Deus. Amém? Tem que dar o meu melhor, pagar o preço. Eles sacrificam porque gostam do sacrifício. Amém? E assim vivem os religiosos, com a mente voltada ao Egito. Eram escravos no Egito. Os hebreus eram escravos no Egito. E os religiosos de hoje estão com a mente voltada ao Egito, presos no Egito. Estão a cada dia se sacrificando mentalmente nas teologias fracas e inúteis desses tais pastores evangélicos, que só ensinam o que não é direito. Amém? Eles não compreendem a palavra, não compreendem a Bíblia, não sabem nada de Bíblia. Então, tudo que vem escrito, vamos fazer. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Oséias 6,6 diz: pois desejo misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus em vez de holocausto. Agora, por que os evangélicos não obedecem a palavra de Deus? Por que são guiados por homens que nada entendem? Amém? Eles têm seus umbigos presos ao dinheiro, nas ofertas, no dízimo do povo. Não estão nem aí para trazer um verdadeiro conhecimento bíblico para o povo. Eles não estão preocupados em dar para vocês conhecimento, não. Eles estão preocupados em trazer palavras, né, de medo, de pavor, para que você venha correndo para a igreja, para que a igreja enche, e eles faturam nas suas ofertas, nos seus dízimos, ofertas e dízimos, né, que fazem eles ficarem cada vez mais ricos. E o povo, né, o povão, tem aqueles que têm vida boa na igreja, mas o povão mesmo está passando necessidade, está passando aperto. A lei de Deus era para que os sacerdotes, né, pegasse o dízimo da dízima, a décima parte do dízimo que recebem, era para dar para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros, para fazer a obra de caridade. Os seus pastores pegam esses dízimos, já que eles se intitulam sacerdotes, eles teriam que pegar esse dízimo e dar para o povão que passa necessidade. Tem muitas pessoas ricas na igreja, mas tem um povão também que é pobre, que passa necessidade. Em vez deles catar o dízimo deles, eles deveriam ajudar eles. Ajudar as viúvas, os aposentados, os pensionistas, que ganham pouco. Mas não, eles não estão nem aí para isso. Eles querem trazer palavra de medo, palavra de pavor, para encher a igreja, para se enriquecerem às custas do povo. Igual um amigo falou para mim, nunca vi as comportas do céu se abrir na minha vida. Hoje ele está seguindo a gente aí, mas ele passou essas dificuldades. E ele sabe muito bem o que eu estou falando, e vocês que estão me ouvindo devem saber muito bem o que eu estou falando, porque eles estão com o umbigo preso a dinheiro, a oferta, a dízimo, querem encher as suas bíblias para, na política, apresentar as ovelhas, né, aos candidatos. É política, é tudo política e dinheiro. Eles não estão preocupados em trazer conhecimento para vocês. Deus não se agrada de sacrifícios.
Oséias 6,6, pois desejo misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus em vez de holocausto. Qual é o conhecimento de Deus hoje? O conhecimento de Deus que o irmão André está trazendo para você hoje, qual é? Hebreus 10:12. Jesus, porém, depois de ter oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, se sentou à direita de Deus. Cristo se fez de sacrifício, se sacrificou para aquele povo hebreu, se fez de sacrifício para remir as transgressões, os pecados daquele povo hebreu, encerrando de vez esse sacrifício. Ele se sacrificou para que ninguém mais precisasse se sacrificar. Se atente a isso, meus irmãos. Se atente a isso. Amém? Não precisa ir no monte buscar Deus, porque Ele mora dentro de você. Acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo? A casa de meu pai tem muitas moradas, e você é uma delas. Você é uma dessas moradas. Por que tem que buscar a Deus lá no monte, se Ele não está no monte, não está na igreja, está dentro de você? Ele não ensina essa verdade para você. Jesus se ofereceu como sacrifício vivo, se fez de ovelha para o matadouro, para com uma única oferta, um único sacrifício, único. Ele fez um único sacrifício. Você entende isso? Para que não precisar mais ninguém se sacrificar. Por que você sacrifica quando seu pastor manda? Vira para o seu pastor e fala, não, pastor, eu não preciso pagar o preço, eu não preciso dar mais, eu não preciso me esforçar mais, eu não preciso me sacrificar, porque Jesus já fez isso com uma única oferta, para sempre. Amém? Para sempre. Eu não sou pecador, porque Jesus já fez isso, já tirou o pecado do mundo. Amém? Apesar de que nós, gentios, nunca precisamos, né, seguir as normas da lei, né? Nunca teve uma ordenança para nós, gentios, seguir a ordenança da lei. E se você não tem uma ordenança para você seguir a norma da lei, você não poderia transgredir a lei. Então, nós, gentios geográfico, né? Nunca fomos pecadores. Pecado é transgressão da lei. Nós nunca vivemos na lei. Nós, gentios, que eu falo desde aquela época. Porque de 70 para cá, nossos antepassados que nasceram de 70 para cá, não viveram a lei de Moisés. A lei de Moisés terminou em 70. Com a queda do templo. Ela foi revogada. Então, você não pode ser um pecador. Porque o pecado é a transgressão da lei. Não existe a lei de Moisés, como é que você vai transgredir? Uma lei que não existe. Esse é o conhecimento de hoje. Né? Pois misericórdia quer no sacrifício e o conhecimento de Deus em vez de holocausto. Qual é o seu conhecimento de hoje? É isso que o irmão André está trazendo para você. Se atente a essas mensagens. Se atente a essas palavras. Eu tenho muitas coisas para dizer, né? Mas não posso dizer agora. Estou parafraseando a palavra de Alcha Jesus. O caso dele era o tempo, né, que ele ia ser crucificado. O meu caso é o tempo de vídeo aqui, né, que já estamos indo para 40 minutos, né, e não quero passar muito tempo, entendeu? Para vocês respirarem aí, para poderem, às 18 horas, estarem aí no canal do meu irmão, Carlos Antônio Gomes, Democracia Espiritual. Então, ninguém precisa mais se sacrificar religiosamente para obter a salvação de Deus, ou agradar a Deus, pois ele não se agrada de sacrifício.
A palavra está provando, esse estudo está provando, Deus não precisa do seu sacrifício religioso humano. Você vai se sacrificar para estudar. Vou fazer uma faculdade, vou me sacrificar aqui um pouco para estudar mais, para passar na faculdade. É diferente. Vou trabalhar um pouco mais, me sacrificar um pouco mais, para me ter lá no futuro uma vida melhor. É diferente. Sacrifício religioso é outra coisa que não agrada a Deus. É o que é ensinado ao povo, né, aí, evangélico. Amém? Deus não se agrada de sacrifício. Misericórdia eu quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus, conhecer o querer de Deus, conhecer a vontade de Deus, e a vontade de Deus hoje, nesse pacto que vivemos, é a graça de Deus. Amém? Então, quando seus pastores disser que tem que sacrificar, diga não. Amém? Diga não. Deus não se agrada de sacrifício religioso. Mostra para ele Oséias 6,6. Amém? Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Eu sou o irmão André Palhares. Peço que vocês se inscrevam aí no meu canal. O canal é MDCG André Palhares. Amém? E vamos que vamos. Está me vendo a primeira vez? Gostou desse estudo? Aperta, dê um joinha aí. Aperta o sininho de notificação para receber outros vídeos do irmão André, né? E se inscreva aí, pessoal. Se inscreva aí. Participe do nosso canal. Tem vídeo de vários temas que você pode aí estar estudando aí e aprendendo, né, conosco o Evangelho do Cristo glorificado. Amém? Vocês que estão na live aí, não esqueça do joinha. Tá aqui já o dedinho aí e dê o joinha aí, dê o like. Amém? Para ajudar o YouTube a levar, né, esses vídeos a muito mais pessoas, para que o canal do irmão André possa crescer e esses conhecimentos possam atingir mais mentes, mais irmãos nossos que estão por aí. Amém? Muito obrigado. Uma tarde abençoada de sexta-feira a todos vocês. Amém? Sábado estamos de volta aí. Amém? Muito obrigado. Até mais. Se inscreva também no canal do meu irmão Carlos Antônio Gomes, canal Democracia Espiritual, e do meu irmão Ivanilton da Cruz, canal Guerreiros da Fé. Estamos aí firme e forte. Amém? Muito obrigado. Até mais.